Olá, bem-vindo a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Regina Silva e você está no nosso canal da Jornada das Deusas, um canal dedicado a falar sobre as deusas internas, sobre a cura do feminino. E hoje nós vamos falar sobre deusas e casamento. Por que para algumas mulheres o casamento é tão importante, enquanto que para outras mulheres o casamento não é tão importante ou não tem o mesmo peso? Olá, bem-vinda! Nós precisamos entender que, como sempre, todas as mulheres têm N arquétipos. Eu trabalho particularmente com os 8 arquétipos, os 6 do Jung, a Estia e a Lilith, que eu acho que fazem parte do nosso cotidiano e que efetivamente fazem diferença quando nós olhamos tanto para Estia quanto para Lilith. Mas hoje nós vamos falar sobre deusas e casamento. Então, primeiro nós precisamos entender que existem deusas ou arquétipos que nós temos que são totalmente focados em relacionamento. Olá, bem-vinda! O que significa isso? Significa que o arquétipo da Deméter, que é da mãe, o arquétipo da Perséfone, que é da espiritualidade, da Hera, que é a deusa do casamento, e da Lilith, que trabalha as nossas dores mais profundas, elas na verdade também trabalham a nossa rebeldia. Elas são deusas que elas passaram pelo relacionamento com o masculino, elas se submeteram ao masculino. Ou seja, para elas a vida gira em torno do relacionamento. Então, óbvio, como é que isso funciona? Bom, se eu tenho N arquétipos, vamos pensar nesses 8. Imagina você ter 8 arquétipos internos, 8 mulheres, cada uma querendo uma coisa, cada uma querendo olhar para um lado da sua vida. E você tendo que lidar com essas 8. Então, o que eu sempre falo para quem me acompanha, com as minhas clientes, quando nós estamos trabalhando essa questão do feminino, nós precisamos entender que existem mulheres que têm uma única deusa de frente, ou seja, ela tem uma afinidade com o arquétipo, que você pensa no arquétipo, ela é o arquétipo que te vem na mente. Existem mulheres, por exemplo, como no meu caso, que eu tenho 3 deusas muito fortes. Então, são deusas que se complementam, que não entram em conflito, mas imagina quando você tem dentro dos seus arquétipos de frente, como eu chamo, as suas deusas de frente, são aquelas umas que realmente chegam mais, que trazem uma personalidade mais forte ao seu cotidiano, deusas conflitantes. Como é que fica a sua vida afetiva? Então, quem tem uma deusa de frente como a Deméter, óbvio que ela sempre vai buscar um relacionamento, porque o relacionamento vai trazer aquilo que ela mais deseja, que é ser mãe. Quando o arquétipo da Deméter é muito, muito forte, às vezes ela prefere até ser mãe solteira, mas para ela ter filhos, e não é ter um filho, é ter filhos, é muito importante. Então ela vai buscar quem? Ela vai buscar um bom provedor, ela vai buscar um bom pai para os filhos dela. Mas é muito comum que quem tem a Deméter busque muitas vezes homens mais jovens ou mais imaturos. Então, como é que nós sabemos que isso ocorre? São aquelas mulheres que muitas vezes falam, eu tenho 3 filhos, 2 filhos e meu marido. Então, na verdade, o que ela faz? Ela pega esse marido e ela tira ele do papel dele e coloca ele no papel de filho. Em algum momento esse homem vai crescer, em algum momento esse homem vai querer uma mulher como esposa. Você vai ver isso muito claramente no filme Casamento Grego 2, quando ele fala para ele, bom, a nossa filha foi para a escola, foi para a faculdade, agora nós vamos poder viver o casamento. E ela olha para ele e fala assim, nós podemos ter outro filho? Tá bom, nós podemos adotar um filho? E ele olha para ela e diz assim, mas adotar? Ele quer viver a relação com ela e ela, na verdade, ela não quer sair do papel de mãe. Então, a Deméter, ela vai se submeter em relação aos filhos, Muitas vezes ela vai manter o casamento por conta dos filhos. Então, se você encontrar ou tiver uma Deméter como deusa de frente, automaticamente, qual é o teu maior sonho? Ser mãe. Quando, para as mulheres que não vivem a Deméter,
Mas que chega aos 30, 35 anos sem ter filho, é muito comum que a Deméter apareça e fale, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí você vai ouvir frases tipo, eu preciso me casar, eu preciso ser mãe, o meu relógio biológico tá tocando. Então assim, para ela o casamento é importante, mas pelo quê? Pelos filhos. Então não pense quem tem uma Deméter que o foco é o marido. Normalmente são os filhos. Então essa é a importância da Deméter, é um parceiro que possa ser provedor e principalmente um bom pai. Quando ela vê isso num homem, ela já se apaixonou. Aí nós temos a Perséfone. A Perséfone, por outro lado, ela era filha. Então, o que acontece? Quando a Perséfone ela consegue se superar, ela consegue dar a volta na Coreia, ela consegue crescer, ela quer o que ela quer, um marido para compartilhar e para dar suporte para essa espiritualidade dela, que ajude ela nesse padrão de lidar com essa coisa mais mística. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela e o marido, eles têm um trabalho espiritual incrível, e ele fala, eu só me realizei depois que eu encontrei ela, porque ela me trouxe a força para trabalhar essa minha parte espiritual. Hoje eu sou outro homem, e ela brilha quando ele fala isso, tá? Porque ali é uma parceria. Eles têm filhos, têm gatos, isso serve? Por quê? Porque a Perséfone ela quer o casamento como uma parceria, mas uma parceria de suporte, uma parceria de crescer junto. Então toda vez que nós falamos de uma mulher Perséfone, ela quer um parceiro que também, se ele não é espiritualizado, ela vai transformá-lo num ser espiritualizado. Porque para ela isso é muito importante, um parceiro que também olhe para esse lado espiritual. Mas se ela não conseguir crescer, se ela se manter na Coreia, o que vai acontecer? Ela vai buscar um parceiro para ser o substituto da mãe, para criar uma simbiose, para cuidar dela, para definir as coisas para ela, para cuidar dela da forma mais profunda que você possa imaginar. Quando eu era estagiária, logo quando eu terminei a faculdade, né, eu fazia supervisão, e dentro do meu grupo de supervisão, nós tivemos um caso que na época me chocou muito, tá? Uma das minhas amigas estava atendendo uma senhora que o marido faleceu, e ela queria empalhar o marido e pôr ele na sala. Óbvio que a família não deixou. Passaram-se 3 meses, ela foi no cemitério, subornou o rapaz que cuidava lá dos túmulos e pediu para abrir o túmulo do marido porque ela precisava vê-lo. Ela não podia viver sem ele. Óbvio que foi um caos, ela foi internada, mas isso é a Coré. Ela cria uma simbiose que se o outro morre, ou ela vai buscar uma outra pessoa para colocar no lugar, tá? Ou ela vai ficar presa na mãe, ou ela vai ficar nessa busca de tentar retomar essa simbiose. Então, você vê, né? A mesma deusa, quando ela não cresce, ela tem uma relação simbiótica. Quando ela consegue amadurecer, a relação já muda totalmente. Já para Hera, ela precisa de um homem para dizer aquela frase: atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Essa mulher é a Hera, porque ela vai fazer esse homem se tornar um grande homem. Porque o casamento para ela significa status, significa pertencer, significa ser a rainha do lugar onde ela está. Então, para Hera, o casamento, ela tem um foco, bom, bem-vindo a todos que chegaram agora, tá? Ela tem um foco que é muito interessante, é um foco de eu quero um homem poderoso, eu quero um homem que se ele não for poderoso, eu vou transformá-lo, porque eu preciso do casamento. E se uma mulher que tem uma deusa de frente como a Hera não se casar, você vai ter uma mulher frustrada, você vai ter uma mulher que vai passar a vida inteira reclamando que não teve sorte, que a vida ela não foi justa, tá? Eu conheci, né, porque hoje ela é falecida, a tia de uma amiga que com 80 anos ela ainda chorava de não ter se casado com nenhum homem rico, nenhum homem poderoso. Tá, então como ela não conheceu esse homem poderoso, ela não se casou.
E ela tinha 80 anos e ela ainda chorava porque ela não tinha se casado com um homem poderoso. Era uma era que não conseguiu se casar e que entrou num processo de frustração muito grande. Então ela se tornou, podemos dizer, um pouco amarga por conta disso. Por isso que é importante nós entendermos que nós não temos somente uma deusa de frente, mas nós sempre vamos ter uma mais forte. Isso significa que se nós não soubermos lidar com ela, quem controla a nossa vida é ela, não somos nós. Então, por que para algumas mulheres não se casar é o fim do mundo, é uma dor profunda, é uma frustração? Porque os arquétipos delas, os arquétipos principais são focados em relacionamento. Tá? Elas precisam ter um relacionamento e o relacionamento para ela não é morar junto, é casar-se, é montar uma família, é montar uma estrutura. Tá? Isso é uma necessidade. E quando nós pensamos na Lilith, poxa, mas a Lilith é o nosso lado rebelde, é o nosso lado que quer ser diferente, é o nosso lado que acolhe as nossas dores, porque assim como as outras, ela também tem dois aspectos. A Lilith tem um aspecto um lado nosso, que é o nosso lado que sofre, que realmente vive as mazelas e as dores, tá, do sofrimento feminino, mas ela também representa a rebeldia, a mulher que é diferente, tá? Quem gosta de CSI, de Criminal Minds, nós estamos falando da Penélope, que é uma mulher que ela é diferente, ela é rebelde, ela é uma hacker, entendeu? Mas mesmo assim, ela é focada em relacionamentos. Tá? Para ela ter um relacionamento, independente da rebeldia dela, ela quer um homem que caminha ao lado dela, respeitando a rebeldia dela, mas ela quer um relacionamento, porque isso para ela tem todo sentido dentro da estrutura psicológica dela. Tá? Olha que interessante, então nós falamos de 4 deusas que quando uma dessas 4, ou você tem mais de uma, como, digamos assim, como deusa de frente, você precisa ter um relacionamento. Isso para você se torna fundamental. Mas uma mulher que tem como deusa de frente a Afrodite, para ela, mais importante que o relacionamento é o amor. Tá? Existe uma série coreana muito legal chamada Porque Esta é a Minha Primeira Vida, e conta a história de uma moça que desde o início ela acaba num casamento arranjado, mas ela não consegue, ela vai se apaixonando por esse homem com quem ela tem um casamento arranjado. E chega uma hora que ela se dá conta de que ela não consegue perceber ou ela não consegue sentir que ele a ama. E ela abandona o casamento, ela pede a separação. E aí, por alguns meses, ela vai, como ela mesma diz, eu preciso encher os meus bolsos de estrelas para ter estrelas para dar para quem eu amar. Ou seja, eu preciso me encontrar e saber o que eu realmente quero. E quando ela volta, ela procura esse homem que, na verdade, durante o processo, ele se apaixonou por ela. E ele diz para ela, mas você abriu mão de um trabalho que seria importante na sua vida. E ela olha para ele e diz, por que você, a minha família, o diretor da empresa, todo mundo acha que eu estou abandonando algo por você. Eu não estou abandonando nada. Eu escolhi viver o amor, porque para mim, mais importante do que o casamento, mais importante do que o sucesso profissional é viver o amor. Eu só tenho essa vida e nessa vida eu quero viver o amor. Isso é uma Afrodite falando. E é muito interessante porque ele olha para ela e fala, então eu deixo você decidir. E ela fala, eu não tenho problema em casar, mas eu quero viver por amor. Eu não quero manter um casamento que vai me manter infeliz. Então, anualmente, eles refazem o contrato de casamento deles, avaliando o que deu certo e o que não deu certo. Isso é clássico da Afrodite. Eu quero viver o amor. Dane-se se isso significar que eu tenho que ser casado ou não. Se eu tiver que fazer escolhas, eu não estou escolhendo por você, eu estou escolhendo por mim, porque eu quero viver o amor. E olha como é difícil viver a Afrodite, né? Porque para Afrodite o importante é o amor.
mais do que o relacionamento. Então, se ela está apaixonada, se ela está amando, ela fica numa relação a vida toda. Mas se ela não consegue se apaixonar, se ela perde o amor pelo caminho, acabou a relação. E ela vai embora sem medo, sem pudor, porque ali já não tem mais o que é importante para ela. Ou seja, nós estamos falando de uma deusa alquímica. Quem tem uma Afrodite muitas vezes vai viver a solidão porque não quer ter um relacionamento só por ter. Vai sair dos relacionamentos mais tradicionais porque não é aquilo realmente que importa só para ela. Como disse a atriz dessa série, essa é a minha única vida e eu quero viver por amor e o amor. Então, vocês percebem, né? São 4 deusas que dependem totalmente do masculino. Uma que transforma o masculino, que transmuta tudo pelo amor que ela tem. E aí nós temos as outras deusas, né? As outras 3, que o foco delas, o relacionamento é uma complementação. O relacionamento, ele não é uma obrigação. Então, a primeira é a Atena. Qual é o foco da Atena? O foco da Atena, ela tem muita energia, ela quer fazer, ela quer criar. Então, quando você pega uma mulher que é uma grande escritora, uma CEO, uma grande gerente, uma pessoa que está ali estudando, descobrindo o genoma, uma matemática, uma mulher que realmente está vivendo a sociedade, que está contribuindo para a sociedade, que está mudando a sociedade. O casamento é uma complementação. Isso não significa que ela não sofra por conta de relacionamento, não significa que ela não se questione. E se ela tiver uma Hera como segunda deusa, isso dá, assim, uma briga imensa. Por quê? Porque a Hera quer casar com um homem poderoso. A Atena, ela quer casar, mas ela tem uma dificuldade em relacionamentos muito forte. Porque a mente dela não está focada nisso. Ao contrário da Afrodite, que olha e fala, oi. A Atena chega e ela quer um homem inteligente. Ela quer um homem que surpreenda ela, que seja um parceiro, que caminhe do lado. Mas o que vai ser o foco do casamento para Atena? A relação, a parceria, a amizade. Não necessariamente, ao contrário da Afrodite, não necessariamente o amor ou a paixão. Vai ser essa parceria de construir junto. Mas se ela tem uma Hera, imagina, ela quer um homem inteligente por uma parceria. A Hera quer um homem que transforme ela em rainha. Então, e se ela tiver como terceira deusa uma Afrodite, imagine o conflito interno que essa mulher vai ter. A Afrodite, para ela se apaixona porque ela se apaixona. Se ele é o presidente ou se ele é o estagiário, o que importa para ela é o amor. Então, você imagina a briga que essa mulher tem internamente. Porque para ela quer um homem que realmente se sobressaia, que seja o rei. Que seja o Zeus no sistema. A Atena, por outro lado, ela quer um homem inteligente, que compartilhe, que caminhe ao lado dela, que ela não precise ficar atrás dele. Ela seja a parceira e muitas vezes ela vai querer ser a consorte. Ela é a rainha, ele é o príncipe. E a Hera não aceita isso. Então imagina como isso gera conflitos. Vamos imaginar uma mulher que tem uma Perséfone muito forte e uma Afrodite. A Perséfone ela quer um relacionamento profundo, espiritual. A outra quer viver pelo amor e se ela se interessa por alguém, simplesmente ter uma relação casual não tem o menor problema para a Afrodite. Isso não é um problema. Mas quando ela tem essas 2 deusas, imagina o conflito. Eu quero amar. Não, eu só quero um relacionamento se for muito profundo. Fica muito difícil. Olha os conflitos que se criam. Imagine quando você tem uma Atena e essa Atena, além da Atena, você tem uma Deméter. Ou seja, uma quer ser mãe, quer largar tudo e cuidar dos filhos. A outra quer crescer profissionalmente. E aí ela tem filhos, mas ela se sente uma mãe péssima. Por quê? Porque ela quer continuar a carreira dela, ela quer continuar crescendo, ela quer continuar competindo. E a outra quer que ela fique em casa sendo uma super, hiper, mega mãe.
Quando, na opinião da Atena, colocar uma babá e uma boa cozinheira já é o suficiente. Ela sabe que ela é a mãe. E os filhos dela vão ser independentes. A Deméter não, ela quer cuidar, ela quer mimar. Ela quer criar aquela dependência de que eu sou a mãe. Então imagine quantos conflitos nós vivemos como mulher, quando na verdade nós só estamos tendo conflitos dos nossos arquétipos e que nós não temos consciência, nós achamos que somos nós. Como é que nós podemos fazer escolhas? Fica um pouco complexo, né? Então, olha como é diferente para cada deusa esse quesito do casamento. E o mesmo acontece quando nós falamos da Artemis. Artemis quer eu acho que o filme que representa um casamento clássico de uma mulher que tem uma Artemis e uma Atena muito forte é Senhor e Senhora Smith, porque ali ela escolhe um parceiro que é exatamente igual a ela. E tanto que tem uma cena dentro do carro quando eles estão fugindo, né? Porque eles descobrem que eles são matadores e cada um trabalha para uma agência, a agência decide matar os dois e os dois definem que vão ficar juntos. E eles começam a ter uma DR. E aí ele diz para ela: quantas pessoas você já matou? E ela fala, acho que 231 ou 232. E ele olha para ela e ele não matou 100 pessoas. Ele fala, mas quem foram os principais? E eles começam uma disputa ali. E é muito interessante, porque aquilo não incomoda ela. O fato dele ter matado menos pessoas não tem a menor importância. O fato dele ganhar menos do que ela não tem a menor importância. O que importa é que ele é como ela. Os dois são guerreiros, os dois vão lutar juntos, os dois vão fazer o possível para sobreviver. Então, quando você fala na Artemis que é um homem que vai caminhar com ela, que vai cavalgar, que vai, esquiar, que vai pular de paraquedas. Ela quer um homem que seja atlético como ela. Agora imagine se ela tem como uma segunda deusa uma Deméter, que quer ficar em casa, quer cuidar dos filhos com carinho, quando ela quer colocar os filhos para caminhar, para pular de paraquedas, para fazer canoagem. Então, assim, esses arquétipos, olham para as relações e para os filhos de forma totalmente diferente. Para Artemis, o importante é ter um parceiro de guerra ao lado dela, um amigo, um parceiro. Ela não vai conseguir ficar com um homem só por amor, se ele for totalmente diferente dela. Ela quer um homem que acompanhe ela, que vai escalar com ela, que vai acampar com ela. Imagine se uma Artemis com uma Afrodite. A Afrodite não quer ir acampar, ela quer um hotel 5 estrelas, de preferência macio e cheiroso. Tá, e com muita champanhe. A Artemis, ela quer uma vida ao ar livre, ela quer um parceiro de guerra. Olha os conflitos que isso gera nas nossas relações. E aí nós temos uma Hestia, tá? Que também, a Hestia é a única deusa, tá? A Hestia foi a única que chegou e falou, olha, eu não quero casar e eu não vou casar. A Atena também pediu para não casar. Elas chegam para Zeus e dizem, nós não queremos, eu não quero casar. Eu prefiro me manter, não é se manter virgem, não é não ter relacionamento, é não casar, não se submeter ao masculino. E a Hestia é muito clara, eu não quero nem ter relacionamento. Por quê? Porque eu quero cuidar do todo, eu quero ajudar, eu quero estar próxima das pessoas, eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Então imagina uma pessoa que ela tem uma Hestia muito forte e ela tem uma Deméter, ou ela tem uma Hestia e uma Hera. A briga que vai ser... Uma quer ser a cuidadora da casa, a empregada da casa, a organizadora da casa, a governanta da casa. A outra quer ser a rainha da casa. Uma não quer casar, a outra quer casar com um homem poderoso. Uma não quer casar, não quer ter filho, e a outra quer ser a mãe perfeita. Olha os conflitos que nós vivemos e as dores que nós criamos no nosso feminino por conta de não nos conhecermos. Olha o quanto isso influencia na nossa escolha de parceiros. Por isso que muitas vezes você vai encontrar mulheres dizendo não era isso que eu queria. Tá, mas você se ouviu? Você sabe qual eram os seus arquétipos de frente? Por exemplo, eu sei que um dos meus arquétipos de frente é a Afrodite. E eu sei que um outro arquétipo é a Perséfone. Ou seja,
Uma quer viver o amor, outra quer uma relação profunda. E a terceira quer um homem inteligente. Ou seja, então nós fazemos acordos, tá? Eu posso viver uma relação profunda, desde que eu tenha amor e desde que ele consiga conversar comigo e nós consigamos compartilhar a vida. É simples. Por quê? Porque aí eu consigo buscar para esses 3 arquétipos uma única pessoa e não sempre estar frustrada com o parceiro que eu encontrei porque ele não supre as expectativas de o mínimo de uma das minhas deusas. Então, o se conhecer, o entender como as deusas funcionam no nosso cotidiano, o quanto elas influenciam desde a nossa escolha de um parceiro, até mesmo a carreira, a vida que nós levamos, isso faz toda a diferença. E óbvio, seria muito legal se nós vivêssemos um único arquétipo, mas nós não vivemos, né? É muito raro você encontrar uma mulher que tenha só um arquétipo e ela precisa, para que nós tenhamos saúde mental, para que nós tenhamos saúde emocional, nós precisamos que esses 8 arquétipos façam parte da nossa vida. Isso não significa que tenham que fazer parte 24 horas por dia, mas em algum momento elas precisam participar do nosso cotidiano. Elas precisam fazer parte. Tá? Por exemplo, a Estia não é a minha deusa mais forte, mas eu brinco, uma vez por mês ela aparece aqui em casa e ela organiza tudo. Quando não é minha casa, é meu consultório. No início, a minha secretária falava assim para mim, mas de novo você quer organizar? Eu tenho uma amiga que ela brinca, eu te conheço há 30 anos que você organiza a sua casa, todo ano você tem que organizar a casa. Eu falo, eu tenho uma Estia que aparece uma vez por mês, o que você quer que eu faça? Ela precisa organizar, então eu deixo ela organizar, isso me ajuda. Tá, eu tenho uma Lilith que toda vez que eu atendo uma pessoa que passou por um abuso, toda vez que eu pego uma mulher que foi abusada, que teve um relacionamento muito nocivo, a minha Lilith sofre. O que eu faço? Eu pego um lenço, sento com ela e choro, tá? E tudo bem, e não tem nada de errado com isso. Eu tenho uma era, assim, que em alguns momentos aparece e se empodera. E eu até brinco, né? Hoje eu estou de era. A semana passada eu vim com um salto alto, uma saia, tá? Mindy, um blazer. Minha secretária olhou para mim e falou assim, onde você vai hoje? Falei, vim atender. Hoje estou de era, deixa a minha era quieta. Tá? Eu sei que nesse dia eu tô mais impositiva, então acolhe, deixa ela viver aqui o papel dela. No dia seguinte ela tava mais tranquila, ela tava aqui de jeans, com uma blusa, um sapato mais baixo, uma sapatilha. Aí eu brinco, né, que a minha secretária, ela aprendeu a lidar com essas deusas. E é super tranquilo, porque eu sei quem é a deusa que está ali. Isso não faz de mim uma pessoa bipolar, faz uma pessoa saudável, porque eu reconheço a necessidade que o meu emocional tem de viver esses aspectos. Quando eu rejeito ou nego um desses aspectos, aí sim eu crio dores no meu emocional, conflitos, que muitas vezes eu vou para terapia, eu não sei como resolver, por quê? Porque aquilo dói. Tá? Tem um lado meu que quer viver o amor, tem um lado meu que quer casar, tem um lado meu que quer ser diretora. O que eu faço? Como é que eu faço todos esses lados serem felizes no meu cotidiano? Primeiro, conhecendo. E segundo, criando prioridade e negociando. Tá? Nós precisamos entender que o arquétipo ele é incontrolável quando eu não o conheço. Bom, eu não sei se com essa live eu consegui tirar um pouco das dúvidas sobre as deusas e o casamento. A forma como cada deusa enxerga o casamento, como ela busca o casamento e qual é o propósito dela com o casamento. Porque o meu propósito em relação à jornada das deusas é fazer com que cada vez mais mulheres possam se olhar, se enxergar e começar a atuar com as suas deusas com saúde, sabe? Saúde emocional, saúde mental, porque isso faz toda a diferença. Bom,
Eu estou assim, mensalmente eu vou estar fazendo uma live, para quem não sabe. A próxima live, ela tá marcada agora para setembro, eu vou estar vendo a data certinha, mas normalmente deve ser entre a terceira e a quarta semana de setembro. E aí nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, as deusas e a sedução. Como é que cada deusa atua na sedução? O que é sedução para uma deusa e o que é sedução para outra deusa? Por que às vezes tantas mulheres querem ser Afrodite e não são todas que bancam? Eu não preciso ser Afrodite para seduzir. Eu posso seduzir como uma Perséfone, eu posso seduzir como uma Deméter, como uma Lilith, como uma Artemis, como uma Atena, até como uma Hestia eu posso seduzir, mas eu preciso primeiro me conhecer e saber quais são as minhas deusas de frente. É isso que faz toda a diferença. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer por vocês estarem acompanhando o meu trabalho. Espero sinceramente que essa questão de olhar para suas deusas internas esteja fazendo uma diferença na vida de vocês. E eu vou estar esperando por vocês no próximo mês falando sobre deusas e sedução. Um super beijo para todo mundo. Vejo vocês em setembro.